no verão de 2010, numa pequena cidade chamada Cedar Falls, em Nebraska. Tudo começou em um fim de semana que eu ia passar com minha esposa, Emma, e suas 3 melhores amigas, Laura, Jessica e Rachel. Elas disseram que seria divertido, mas eu já estava desconfiado. No momento em que saí do carro num posto de gasolina poeirento e quase esquecido, tudo mudou. Elas riram e disseram: "Vamos ver se ele consegue voltar", e foram embora sem olhar para trás. No começo, achei que era só mais uma das brincadeiras cruéis delas, menos algo que já tinham feito para testar minha paciência para a Versailles. Explodia. Mas dessa vez não era brincadeira. Meu celular estava carregando dentro do carro, minha carteira no porta-luvas, e o próprio carro sumiu. Me deixaram ali sozinho, sob o sol escaldante de Nebraska, forçando meus olhos a encarar o espaço vazio onde o carro tinha estado minutos antes. Os primeiros minutos foram de descrença. Tentei me convencer que elas voltariam a qualquer momento. Mas conforme as horas passaram, a frieza começou a se instalar. Elas não voltariam. As risadas que ecoavam na minha cabeça não eram mais brincadeira. Menos eram zombarias. E algo dentro de mim mudou. Eu não estava só com raiva ou magoado. Eu estava quebrado. Ou talvez, finalmente começando a me consertar. Uma voz áspera me tirou dos pensamentos. Um homem na casa dos 50. Com um boné gasto e uma camisa xadrez desbotada. Diminuiu a velocidade com a caminhonete e abriu a janela. "Você tá bem, amigo? Está aqui faz um tempo?", perguntou, com um olhar afiado, mas gentil. Engoli seco e contei o que aconteceu, esperando julgamento ou deboche. Em vez disso, ele assentiu com conhecimento. "Acontece mais do que você imagina", disse, fazendo sinal para eu entrar. "Para onde você está indo?" Hesitei. Não sabia para onde ir, só queria me afastar de onde fui deixado. Quando entrei na caminhonete, o sol parecia menos quente. Enquanto o posto desaparecia no espelho retrovisor, percebi algo. Aquela era a minha chance, não de correr atrás delas, mas de me encontrar, enquanto o caminhoneiro acelerava estrada dentro. A paisagem de Nebraska se desenrolava por entre campos vastos e estradas quase vazias. O sol castigava forte, mas dentro daquela cabine empoeirada, algo em mim começou a mudar. Depois de 5 anos de casamento onde eu me sentia uma sombra entre Emma e suas amigas, a sensação de abandono finalmente me fez despertar para uma nova realidade. Eu precisava recomeçar. Sozinho, naquela noite ele me deixou à entrada de Cedar Falls, uma cidade pequena, com casas de madeira antigas, algumas lojas modestas e luzes amareladas que piscavam com o vento frio. O medo me dominou por alguns minutos. Sem dinheiro, sem celular e sem saber para onde ir. Caminhei até encontrar uma placa. Abrigo comunitário Cedar Falls, acolhendo quem precisa. Entrei, e o cheiro forte de limpeza misturado com café velho encheu minhas narinas. Homem grande, com um olhar cansado, mas firme, chamado Roy, me recebeu com um olhar direto e uma pergunta simples. "Você está perdido ou só quebrado?", respondi os dois. Ele me entregou um formulário para preencher e disse que me arrumaria uma cama por aquela noite. Enquanto me ajeitava no quarto coletivo, rodeado de pessoas com histórias tão duras quanto a minha, menos percebi como aquelas risadas e zombarias da Emma e suas amigas pareciam ecoar. Mas ao mesmo tempo, cada passo no abrigo me aproximava de algo novo, minha própria vida. No dia seguinte, Roy me ajudou a começar o processo para recuperar meus documentos perdidos e me indicou uma lanchonete local, pequena e cheia de história, onde uma senhora durona chamada Jaqueline precisaria. No começo eu era só um lavador de pratos. A água quente queimava minhas mãos, o cansaço era intenso, e as piadas internas das funcionárias do lugar me deixavam desconfortável. Mas pela primeira vez eu sentia que estava construindo algo só meu. Cedar Falls era uma cidade que parecia parada no tempo. As ruas de paralelepípedo, as fachadas de madeira das lojas com letreiros desgastados pelo sol e o aroma de café fresco que escapava das janelas da padaria faziam do lugar um cenário que misturava simplicidade e uma certa nostalgia. Devagar, sentindo a poeira levantar com cada passo. O peso do abandono ainda me sufocava, mas ao mesmo tempo, aquela cidade pequena me parecia um refúgio, longe do caos emocional que deixei para trás. Cheguei na lanchonete da Jaqueline numa tarde cinzenta, em que nuvens pesadas anunciavam uma tempestade. A porta rangeu quando empurrei e o som da jukebox ao fundo tocava uma música country antiga, algo que parecia contar as próprias histórias daquele lugar. Jaqueline estava atrás do balcão, limpando uma xícara com um pano surrado. Ela tinha o rosto marcado pelo tempo, cabelos grisalhos presos num coque e uma tatuagem que descia pelo braço, revelando um passado duro. Seu olhar era severo, mas justo. "Você é o tal do Mike?", perguntou sem rodeio. "Sim, sou eu", respondi, tentando esconder o nervosismo. "Precisa de trabalho, né?", Jaqueline continuou, com aquela voz rouca que não deixava espaço para desculpas. "Aqui a coisa é dura, sem mimimi. Se roubar, tá fora. Se reclamar, tá fora. Mas se trabalhar, você pode ir longe."
Entrei na cozinha apertada, onde o cheiro de fritura misturava-se com suor e detergente. A água quente queimava minhas mãos quando comecei a lavar os pratos. As outras funcionárias me olhavam de soslaio, como se eu fosse um estranho que não pertencia àquele mundo. A pressão era constante, mas eu me apegava à rotina menos cada prato lavado era um passo para reconstruir minha vida. Uma das garçonetes, uma moça chamada Brenda, foi a primeira a quebrar o gelo. Certo dia, enquanto eu me atrapalhava tentando equilibrar uma bandeja cheia de copos, ela riu e disse: "Calma, novato, você vai pegar o jeito, não tem erro." Eu sorri, grato por aquela gentileza simples. Naquele instante percebi que mesmo em meio à dureza, pequenas conexões poderiam florescer. Mas por dentro, ainda carregava o peso do abandono. As memórias das risadas cruéis de Emma e suas amigas, o olhar distante dela no posto de gasolina, tudo isso martelava minha cabeça. Em momentos solitários eu me perguntava: por que elas fizeram isso? Por que me deixaram sozinho naquele deserto emocional e geográfico? Roy, o homem do abrigo, me ajudava a manter a cabeça erguida. "Você tem que aprender a se levantar, Mike. Ninguém vai fazer isso por você", disse ele uma vez. Me entregando um café forte, eu assentia, sentindo o amargor daquela bebida, misturado com a amargura que tinha dentro. Mas algo começou a mudar quando ela apareceu. Sienna, a jovem estudante de medicina que frequentava a lanchonete 2 vezes por semana, sempre com uma pilha de livros e aquela aura concentrada que me intrigava. No começo ela quase não me notava, perdida em seus estudos, mas aos poucos uma conexão silenciosa foi se formando, entre olhares trocados e sorrisos tímidos. A rotina na lanchonete era exaustiva, mas ela me mantinha inteiro. Cada panela lavada, cada batata descascada, cada respingo de óleo no avental era como um lembrete de que eu estava ali, presente, reconstruindo algo com as próprias mãos. Durante as noites, quando o silêncio tomava conta do meu quartinho no abrigo e o som do vento batia na janela, eu ainda pensava em tudo que havia perdido. Mas essas memórias começavam a vir com menos dor. Era como uma ferida que sangrava menos a cada dia. Foi nessa mesma fase que comecei a notar Sienna de verdade. Até então ela era só mais uma cliente. Mas havia algo nela que não era comum. Ela chegava com livros empilhados nos braços, uma expressão tão concentrada que o mundo à volta desaparecia. E eu ficava a Ollie, servindo café e omelete, observando de longe. Era curioso como ela se perdia nos próprios pensamentos, às vezes murmurando palavras difíceis como se estivesse conversando com os livros. No começo, ela não dizia nada além de "obrigada e mais café, por favor", mas havia algo em sua presença que me puxava para perto. Não era como com Emma. Sienna não me fazia sentir pequeno, nem me encarava como se eu fosse uma piada ambulante. Ela simplesmente existia, e aquilo bastava para me fazer querer estar perto. Comecei a brincar com os crachás, escrevendo nomes falsos só para ver se ela notava Rust, Bob and Colin, coisas idiotas, mas que de alguma forma me davam a sensação de controle, de que eu ainda podia sorrir por dentro. Quando ela finalmente levantou os olhos para o crachá escrito Rust e disse: "Esse crachá está errado." Senti algo despertar. Era como se uma linha tivesse sido traçada entre nós dois, frágil ainda mais presente. Eu comecei a esperar pelos dias em que ela aparecia. Meus turnos ficavam mais leves e minha cabeça mais focada. Quando ela não vinha, me pegava olhando para a porta, distraído como um garoto bobo esperando por algo que nem sabia se viria. E então, numa noite de chuva, ela apareceu mais arrumada que o normal. Calça jeans justa, blusa azul clara, o cabelo solto e ainda úmido. Disse que as amigas tinham furado com um jantar e que não ia desperdiçar a noite Vocata Liver. Ela perguntou, meio sem jeito. Minha vontade era dizer que sim. Gritter que o sim. Mas eu só dei um sorrisinho nervoso e respondi: "Tô quase fechando o turno. Me espera 5 minutos?" Ela sentiu e sentou no balcão. Jaqueline ouviu tudo da cozinha e gritou sem nem olhar: "Vai logo, moleque. Não presta para nada mesmo. Só serve para limpar e sair com o cliente. Vai." A gente riu e, naquela noite, dividimos uma pizza em um restaurante simples do outro lado da rua. Foi leve. Falamos de tudo e de nada. Rimos. E pela primeira vez em muito tempo eu me senti visto. Sienna me olhava nos olhos, não com julgamento, não com sarcasmo. Ela ouvia de verdade. Quando contei sobre os crachás falsos, ela riu alto. "Eu sabia que você não era Rust. Você nem tem cara de Rust. Tem cara de pau, Mike mesmo." Só Mike. As semanas seguintes viraram um borrão de conversas, cafés e trocas de sorrisos. Eu esperava por ela, e ela aos poucos começou a esperar por mim. Um dia, chegou atrasada, esbaforida, os cabelos bagunçados e os olhos vermelhos. "Noite difícil?" Perguntei, servindo café. Ela só assentiu. "Provas. Não durmo há 2 dias.
Não insisti, mas coloquei uma fatia extra de torta no prato. Ela percebeu, deu um sorrisinho e disse: "Você é sorrateiro." Depois disso, nossa amizade virou. Eu ainda trabalhava como lavador de pratos, ainda dormia no abrigo, ainda tinha calos nas mãos, mas tudo isso começou a pesar menos. Era como se Siena tivesse me puxando, devagar, para fora daquele buraco onde eu tinha me enterrado depois que fui deixado no Colorado. 6 meses depois, ela se mudou para o meu estúdio. Pequeno, abafado, com cheiro constante de gordura por causa das roupas da lanchonete, mas Ela trazia livros, cadernos, bagunça, vida. Eu acordava com ela estudando ao meu lado, murmurando nomes de ossos e procedimentos médicos enquanto rabiscava diagramas. Às vezes, eu ficava só olhando, me perguntando como alguém podia parecer tão focado e ainda assim tão gentil quando dividíamos a louça depois do jantar. Ela colocava música baixa no celular e cantava desafinado. Eu zombava, ela me empurrava com o quadril. Era simples, era leve. E, principalmente, era real. Mano depois, alugamos um apartamento maior. Ainda pequeno, mas com cozinha de verdade, uma sala com um sofá que não afundava e um banheiro que não parecia prestes a desabar. E pela primeira vez desde que fui abandonado naquele posto de gasolina, senti que estava vivendo. Não só sobrevivendo na lanchonete, Jaqueline me dava mais responsabilidades. Eu cortava legumes, comandava chapa quando ela precisava sair. Um dia, me chamou no canto e disse: "Você não é burro como eu pensei. Vai acabar tomando esse lugar de mim." Eu ri achando que era piada. Mas ela não riu de volta. Siena, por outro lado, sempre acreditou em mim. "Você consegue," ela dizia, quando eu hesitava diante das novas responsabilidades. E, por algum motivo, quando ela dizia, eu acreditava, mas tudo isso quase desmoronou quando recebi o primeiro e-mail da Emma. Um simples: "Oi Mike, espero que você esteja bem. Sinto sua falta." Meu coração congelou. Eu estava cortando pimentões quando vi a notificação. As mãos tremiam, não respondi. SP, mas eles continuaram vindo. Diariamente, alguns longos, outros curtos, todos com aquele tom doce que ela usava quando queria algo. "Você sumiu, me perdoa. Todo mundo erra. Volta para casa, encontre sua avó. Ela perguntou de você." Li, e apaguei. Li, e apaguei. Um ciclo vicioso que me fazia mal. Até Siena notar. "Quem é?" perguntou. Certa noite, me vendo tenso, olhando pro celular, ninguém. Ela não insistiu. Ela confiava em mim. E essa confiança me fez perceber que eu não podia deixar fantasmas do passado atravessarem a porta da minha vida nova. Foi naquela mesma semana que bloqueei Emma. E todas as outras. Uma por uma, Stephanie, Laren, Helena, todas sumiram da minha tela, do meu mundo. O silêncio no celular foi um alívio, como respirar fundo depois de anos se afogando em culpa e memórias. E naquele silêncio, na rotina que voltei a viver com Siena, percebi que finalmente estava me libertando. A lanchonete nova foi um caos nos primeiros meses. Era pequena, tinha só 10 mesas, uma cozinha apertada e um balcão velho que rangia. Mas era minha. Quando Jaqueline me deu o molho de chaves, senti como se o mundo tivesse girado um pouco a meu favor pela primeira vez em muito tempo. Lembro do peso delas na minha mão, do barulho seco quando ela disse "não bota fogo no lugar", e voltou a contar dinheiro como se não tivesse mudado minha vida com a frase "eu tinha medo." Claro que tinha medo do failure, de decepcionar, de acabar voltando pro ponto zero. Mas toda vez que o medo apertava, eu lembrava da noite no sofá, com Siena me dizendo que eu já fazia aquilo tudo, só faltava o nome no crachá. E foi isso que me manteve firme. No começo erramos muito, as garçonetes esqueciam pedidos, eu queimava batatas, o fornecedor entregava pão errado, mas a cada erro, eu aprendia. Eu não era mais o garoto deixado no posto. Eu era o homem que abria o restaurante às 6 e fechava às 10, que fazia planilhas, montava escala, limpava banheiro e ainda tinha forças para voltar para casa e rir com Siena. Aos poucos, o restaurante começou a rodar, os caminhoneiros paravam, os vizinhos voltavam, os elogios vinham com frequência, até Jaqueline apareceu um dia, deu uma volta, cheirou o ar e disse: "Não tá uma porcaria, bom trabalho." E foi embora. Aquilo para mim foi como ganhar uma medalha. Só que então veio o e-mail. Eu estava conferindo o estoque quando vi a notificação no celular. "Sua avó perguntou de você. Por favor, diga que está bem." Emma, ela usou minha avó. A única que ainda mandava cartões de aniversário. Foi baixo. Apaguei o e-mail na hora, mas ele mexeu comigo. Eu sabia que ela não tinha mais espaço na minha vida, mas a dor era reflexo de uma cicatriz mal curada. Aquela gente não entendia o estrago que causou. Me joguei ainda mais no trabalho.
Quase morei dentro do restaurante. Dormia tarde, acordava cedo, cozinhava, lavava, atendia. Sienna me chamava de louco pelo hambúrguer e dizia que eu precisava descansar, mas também entendia meu silêncio. Ela me apoiava mesmo sem dizer uma palavra. Quando eu sentava exausto no sofá, ela só estendia a mão e ficava ali comigo. A vida estava boa. As crianças que vieram depois foram o bônus inesperado. Tivemos dois, um menino e uma menina. Ele puxou minha teimosia, ela puxou os olhos da mãe. Nos fins de semana, a gente fazia panqueca e dançava pela sala. A felicidade era simples, feita de barulhos de brinquedo, cheiro de café e desenhos animados mal dublados. Foi quando pensei que tudo tinha, enfim, ficado no passado. Que elas apareceram. A notificação no LinkedIn foi só a primeira. Stephanie visualizou seu perfil. Helena também. Depois vieram as outras. 27 visualizações em uma semana. Todas e eu já sabia o que vinha. E então veio o dia. Estava limpando o balcão do restaurante original. O mesmo onde comecei lavando pratos. Era fim do turno do café da manhã. Restavam só alguns clientes tomando café e comendo torta. A porta tocou. O sino tilintou. E lá estavam elas, Chloe, Stephanie e Helena, paralisado, pano na mão. Vi quando Chloe me... Whitney. O susto nos olhos dela foi rápido, mas presente. Stephanie veio atrás, com aquele andar arrogante, e Helena, encolhida, como sempre. Eu podia ter voltado para a cozinha, deixado a garçonete atender, mas fui, porque, depois de tudo, eu precisava encerrar aquilo com minhas próprias mãos. Cheguei à mesa com a garrafa de café. Chloe arregalou os olhos. Stephanie sorriu como quem provoca. Helena nem levantou o olhar. O que vocês querem? Perguntei. A voz firme, Mike. A gente só quer conversar, Chloe disse. As mãos entrelaçadas como se estivéssemos num filme velho. Não me sentei. Fiquei ali, de pé. Helena olhou para Stephanie, que respirou fundo e começou. A vida dela desmoronou. O marido foi embora. O negócio faliu. Estamos mal, Mike. Só viemos pedir uma ajudinha. Para recomeçar, sabe? Helena sussurrou algo, baixinho. Chloe fingiu que chorava, mas eu via o jogo de sempre. Voltei para a sala dos fundos. Peguei envelope e escrevi um cheque. Coloquei sobre a mesa. Helena pegou primeiro. Quando abriu, sua expressão mudou. 7.350. Ela disse. Stephanie pegou e leu. Isso é uma piada? Me inclinei sobre a mesa. É o valor exato de uma passagem de ônibus de Grand Junction até nossa cidade. Aquela que eu não comprei. E o preço que teria custado voltar e eu não voltei. E vocês também não têm direito a mais nada. Stephanie me chamou de babaca. Chloe chorou. Helena não disse nada. Eu apenas me levantei. Podem ir. E não voltem mais. O restaurante silenciou. Todos olharam. Eu fui até o balcão. Respiração pesada, coração firme. Chloe jogou o cheque na bolsa como... Sei, faz lixo. Stephanie xingava. Helena vinha atrás. Muda. A porta tocou. E como mágica, tudo voltou ao normal. Café sendo servido, pratos raspados, Talhir estilintando, mas dentro de mim, algo tinha mudado. Fechei o restaurante mais cedo. Dirigi até minha casa. Cada quilômetro parecia apagar um pedaço do que foi. Cheguei. As luzes estavam acesas. O carro da Sienna na garagem. Entrei. Tirei as botas. O cheiro de lasanha requentada me recebeu. Ela estava na mesa, corrigindo provas. Os filhos rindo no andar de cima. Tá tudo bem? Perguntou. Me sentei. Contei tudo. O reencontro. O cheque. A reação delas. Sienna depois estendeu a mão sobre a minha. Elas não podem tirar nada de você que você não dê. E era verdade. Aquela noite jantamos às sobras. Rimos dos filhos. Lavamos a louça brigando pelos copos. Dormimos de conchinha como sempre. E ali percebi. A melhor vingança não é o grito Nemerovante. É viver tão bem que eles se tornam só sombras que não tocam mais sua luz. Depois daquela manhã no restaurante, algo dentro de mim mudou para sempre. Não foi um grito, uma cena ou uma vitória ruidosa. Foi o silêncio firme de quem sabe que virou a página e construiu um novo capítulo com as próprias mãos. Voltei para casa e no caminho a cidade parecia diferente. Grand Junction não era mais só uma parada no mapa. Era o palco da minha redenção. Chegando, senti o cheiro do café fresco vindo da cozinha. O som dos risos das crianças ecoando. No andar de cima, e a presença tranquila de Sienna ali e concentrada corrigindo as provas, a rotina simples que construímos parecia um porto seguro depois de tantos anos, no meio da tempestade. Tá tudo bem? Ela perguntou, sem olhar para mim de imediato, como quem sabe que as palavras vêm depois do silêncio. Sentei na mesa, as mãos apoiadas, e respirei fundo. Aquela mulher, calma, forte e cheia de luz. Menos era meu presente depois de tanta escuridão. Contei sobre o cheque, sobre o que elas esperavam e sobre a decisão firme que tomei.
Ela não precisava dizer nada. O olhar dela disse tudo. Orgulho e certeza de que eu finalmente era livre. As semanas seguintes foram um turbilhão silencioso, de trabalho, pequenos desafios e momentos que me davam a sensação de estar exatamente onde devia estar. O restaurante cresceu. As mesas se enchiam, as conversas fluíam e eu sentia que, pela primeira vez, eu não estava mais lutando contra fantasmas do passado, eu estava criando um futuro. À noite, quando a casa se aquietava, eu e Siena sentávamos na varanda, olhando as estrelas que começavam a brilhar no céu do Colorado. Você já pensou que tudo isso poderia ter sido diferente? Ela perguntou uma vez, com a voz baixa. Pensei no quanto aquilo não importava mais. As escolhas delas, as decisões delas ficaram para trás. O que importava era o que eu fazia com a minha vida agora, com as minhas mãos calejadas e meu coração em paz. Não vale a pena pensar nisso, respondi segurando a mão dela. O que importa é que eu estou aqui. E pela primeira vez, é para mim. Enquanto o vento frio da noite soprava, eu finalmente sentia que o peso dos anos havia diminuído. A vingança que sempre imaginei ser gritaria e revanche, na verdade, estava na minha reconstrução, silenciosa, firme e verdadeira. Com o tempo, percebi que meu passado começava a se dissolver como uma névoa ao sol. O trabalho no restaurante exigia cada vez mais de mim, não só na cozinha, mas nas decisões, nos desafios diários, na responsabilidade de manter tudo funcionando. Era um peso diferente, um peso que eu escolhia carregar, que me fazia crescer. Siena era minha parceira nessa caminhada. Mesmo com as provas difíceis da faculdade, o estresse e as noites mal dormidas, ela encontrava forças para me apoiar, para compartilhar um sorriso ou uma palavra de incentivo nos momentos mais difíceis. Às vezes, ao final de um longo dia, sentávamos no sofá apertado do nosso apartamento, e ela me olhava nos olhos com aquela calma que me fazia sentir que tudo estava certo. Você já percebeu como o passado só tem poder se a gente deixar? Ela comentou certa vez, enquanto cortávamos legumes para o jantar. Eu sorri, cansado, mas feliz. Não só percebi, estou aprendendo a fazer diferente. Era uma lição dura, porque as ligações e mensagens de Chloe e das amigas continuavam chegando, às vezes tentando voltar, outras querendo dinheiro ou explicações. Eu lia cada uma delas como se fossem ecos distantes, sem a força para me. Bloqueei contatos, silenciei notificações, criei barreiras que me protegiam da dor antiga. Enquanto fechava o restaurante, recebi uma mensagem inesperada. Era uma notificação do LinkedIn, menos 27 visualizações do meu perfil. O nome que aparecia era dela, Chloe. Por um instante o velho aperto voltou, mas eu respirei fundo. Olhei para o telefone e desliguei. Não era mais minha história. Aquela noite, sentado na cozinha ao lado de Siena, contei sobre a mensagem. Ela não falou nada além de um simples: você está fazendo o que é melhor para você. Era o suficiente. Mais do que nunca eu sentia que tinha construído algo sólido, um lar, uma família e uma vida que não dependia de ninguém que me tivesse abandonado. Eu era o autor da minha própria história. E finalmente tinha encontrado paz. Os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses. Mas aquela sensação de liberdade só crescia dentro de mim. Eu não era mais o homem que ficou perdido à beira de uma estrada, sem nada, sem esperança. Agora eu era um homem com um propósito, um homem que se levantava todos os dias para fazer a diferença, não só para si mesmo, mas para aqueles que amava. Mas o passado, como uma sombra insistente, não desaparece tão facilmente. Foi numa manhã fria de outono, quando as folhas secas dançavam ao vento pelas ruas de Grand Junction, que eu vi elas chegando no meu restaurante de novo. Chloe, Stephanie e Helena. Desta vez, não riam, não zombavam. Pareciam diferentes. O olhar delas carregava uma mistura de arrependimento e medo. Como quem sabe que pisou em terreno errado, meus olhos se fixaram nelas, enquanto servia uma xícara de café para um cliente. O coração acelerou por um instante, mas logo a calma retornou. Eu não era mais aquele homem vulnerável. Chloe foi a primeira a falar, a voz trêmula pedindo para conversar, explicando como as coisas haviam desmoronado para elas, menos negócios falidos, relacionamentos destruídos, vidas que precisavam ser reconstruídas. Stephanie tentava parecer confiante, mas não conseguia esconder o desespero por trás do sorriso forçado. Helena mal conseguia olhar nos meus olhos e o azul com atenção, mas dentro de mim uma decisão firme se formava. Não era mais tempo para dramas ou para voltar atrás. Levantei da cadeira, peguei um envelope do caixa e com voz firme, entreguei a Chloe um cheque, com um valor exato. O dinheiro que eu teria gasto para voltar para elas naquele dia fatídico. 15 anos atrás, o silêncio caiu pesado na sala. Stephanie tentou rejeitar o cheque, chamando-me de babaca, mas eu não me importei. Isso é tudo o que vocês merecem. Nada mais, disse, olhando para cada uma delas nos olhos. Naquele momento, percebi que não precisava gritar para ser ouvido.
Minha vingança não era feita de palavras, mas de ações. Eu havia me reconstruído sozinho, e isso valia mais do que qualquer confronto. Depois daquele encontro inesperado, voltei para a rotina que eu tinha batalhado para construir. Cada passo na lanchonete era uma reafirmação da minha nova vida, um passo longe do passado que quase me quebrou. Grand Junction era uma cidade pequena, mas cheia de histórias como a minha. As ruas de tijolos antigos, o aroma de café fresco, vindo das padarias, o som distante de vozes conversando nos parques, tudo isso agora fazia parte do meu lar. O restaurante crescia a cada dia. Clientes fiéis elogiavam o atendimento, a comida, a energia que eu colocava em cada prato. Sienna, minha parceira e companheira, estava sempre ao meu lado. Mesmo cansada das provas e estudos, encontrava forças permeável. Nas noites em que chegávamos em casa, exaustos, sentávamos-nos na varanda, observando o céu estrelado e sonhando com o que ainda podia vir. Você sabe que sempre acreditou em mim, né? Eu disse uma vez, olhando para ela. Ela sorriu, ajeitando os óculos no nariz. Você é mais forte do que pensa, Mike, nunca duvide disso. Essas palavras se tornaram meu mantra. Um dia, Jacqueline me chamou para conversar. A segunda lanchonete estava indo bem, mas agora era hora de pensar maior. Ela queria que eu ajudasse a abrir uma terceira unidade, e dessa vez com mais autonomia. Foi um desafio, novas responsabilidades, mais pressão, mas também mais reconhecimento. E eu me senti vivo, em controle do meu destino. As horas extras, os imprevistos, as preocupações, tudo valia a pena enquanto isso. As mensagens da Chloe haviam cessado. Eu não precisava mais ouvir aquelas falsas desculpas. Minha vida com Sienna era sólida, real, construída em respeito e amor. À medida que o tempo passava, eu percebia que a maior vitória não era a vingança, mas a paz que eu encontrara. A liberdade de ser quem eu sempre quis ser. Sem medo ou vergonha, os anos passaram e Grand Junction deixou de ser só uma cidade pequena no mapa para se tornar o palco da minha transformação. Hoje, eu não sou mais o homem que foi abandonado no posto de gasolina. Sou alguém que superou a dor, a traição e o abandono para construir algo sólido e verdadeiro. O restaurante cresceu, se tornou ponto de encontro dos moradores, dos caminhoneiros, dos turistas de passagem. Aquele espaço simples que eu cuidei com tanto carinho virou meu orgulho, meu legado. Sienna e eu tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal, mas nunca perdemos o respeito e a cumplicidade que nos une. Às vezes ainda me pego olhando para trás, para aquele dia quente no Colorado, para a risada fria da Chloe e de suas amigas, para o vazio do posto, mas essa lembrança não me machuca mais. Ela é só um capítulo encerrado, uma lição difícil, porém necessária. O que me mantém firme é a vida que construí. Minha família, meus filhos, minha casa, meu trabalho e a certeza de que ninguém pode tirar isso de mim sem minha permissão. Se você está passando por uma fase difícil, lembre-se, o poder de mudar está em você. Não deixe ninguém apagar sua luz. A melhor vingança é viver bem, com dignidade e felicidade. Se essa história tocou você, dá um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para acompanhar mais relatos de superação e transformação. Obrigado por estar comigo até aqui. Até o próximo vídeo.